Meus irmãos, esse texto é escrito pelo profeta Ezequiel, um texto riquíssimo em seus detalhes. A gente esteve envolvido nessas 2 últimas semanas com os irmãos do primeiro ano, nessa tarefa de identificar então as cristologias. E aqui, não sei se vocês já perceberam, há 5 cristologias que a gente pode encontrar aqui. Mais à frente a gente menciona para vocês. Mas observe que esse texto não pode ser em si mesmo desprezado, como muitos fazem, né? Quando não entendem o livro de Ezequiel. Muitos dos irmãos dentro da igreja desprezam esse livro. Parece que eles encontram somente profecias, porções desconexas e não compreendem, né? Não conseguem compreender então o livro de Ezequiel. Esse livro então foi escrito pelo profeta Ezequiel, que é filho de Buzi. Esse livro ele descreve então o momento em que esse povo, veja que eles estão dentro de um reinado, o reinado do sul, do povo de Judá, mas eles foram levados, já estão aqui na Babilônia, já estão em momento de desprezo, de incerteza, de falta de esperança para eles. Eles dentro desse exílio babilônico aqui estão nesse momento distante do seu templo, distante da glória do Senhor, distante da sua cidade, distante do seu povo. E Deus vai usar Ezequiel, esse jovem, um homem que é profeta, é um dos poucos aqui que consegue unir então esses 2 ofícios, tanto de profeta quanto de sacerdote. E como ele é sacerdote, dentro dessa sua profecia, ele vai olhar para o templo, ele vai olhar para a glória do Senhor e ele vai anunciar a restauração do povo de Deus. Ele vai prometer, olha, a despeito de estarmos passando aqui por essa disciplina do Senhor, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa dureza do nosso coração, Deus está prometendo a restauração. Deus está prometendo um novo governo. Deus está prometendo uma nova liderança. Deus está prometendo novamente a reedificação dos nossos muros, de nossa cidade. E é sobre isso nessa manhã que eu quero pregar e anunciar para vocês o seguinte tema: a restauração do povo de Deus. E quando Deus promete restaurar o seu povo, em primeiro lugar, Ele usa homens. É o versículo 1 e é o versículo 3, e você pode perceber, não vou ler novamente, mas vocês têm diante de si o texto. Quando Deus promete restaurar o seu povo, Ele usa homens. E este capítulo, querido, como eu já disse, é um dos capítulos mais conhecidos das profecias de Ezequiel. E se ele não for lido corretamente, se não for interpretado corretamente, ele pode cegar os seus leitores e pode cegar a igreja quanto ao seu significado correto. Alguns já dizem que essa profecia de Ezequiel, no capítulo 37, está anunciando, então, é como aquela doutrina do Antigo Testamento está anunciando a ressurreição do corpo. Outro grupo vai pegar essa mesma profecia e vai anunciar, vai dizer que aqui é como que fosse uma doutrina à semelhança da regeneração espiritual. Mas a chave para entender, queridos, esse capítulo 37 é tão somente o contexto dessa profecia. É tão somente a situação que esse povo está vivenciando. Ezequiel está prometendo aqui, veja, para o seu povo uma mudança de sorte. Eu já disse para vocês, uma mudança de liderança, uma nova liderança, uma terra restaurada, uma cidade reedificada. Mas por que ele está fazendo isso? Observe o contexto. O povo aqui está numa das maiores crises existenciais e espirituais que ele poderia passar. Nunca pensaram estar passando por isso, mas estão vivenciando. É a crise da fé nacional para esse povo. E para eles, aqui não seria tão fácil, não seria fácil de maneira nenhuma voltar ou reestruturar ou restaurar esse povo novamente. Os israelitas olhavam, você ouviu quando eu li aqui o versículo 11, eles olhavam para si, olhavam para o povo e eles diziam assim, olha o versículo 11, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Se havia um vislumbre de esperança aqui antes de entrar no exílio, agora entrando ou estando no exílio, acabou-se. O povo estava morto. A semelhança desses ossos sequíssimos. Não sei se vocês já foram num cemitério, a semelhança de um cemitério. Aqui em Garanhuns nós temos 2, acho que 2. A semelhança desses locais onde se deposita, então, esses mortos. É pior do que um cemitério. Aqui a gente já vê um cemitério na pior da situação, com ossos sequíssimos. E essa é a situação desse povo, queridos. Então, exilados, em calamidades, envergonhados, desprezados, sem esperança nenhuma.
Mas o Senhor Deus entra em ação aqui, entra em cena. Louvado seja Deus por isso. Deus então, queridos, chama o seu profeta. E Deus então leva ao meio desses ossos secos, e o profeta então anda no meio desses ossos, e Deus então pergunta para o profeta: profeta, o que é que você está vendo? O que é que você está vendo, profeta? Deus então, queridos, está abrindo os olhos do profeta. Primeiro Deus está agindo na vida do profeta para abrir os seus olhos, primeiro para ele perceber a situação real, espiritual do seu povo. E Deus sempre usou homens na história, queridos, para restaurar o seu povo. Deus sempre, queridos, usa homens para restaurar o seu povo. Você pergunta assim, mas por que Deus usa homens? Porque, queridos, pessoas necessitam de Deus. E pessoas precisam de homens, de outras pessoas, para que lhes sirvam então de mãos, de ombros, de força, de pernas, para o levantar, para o erguê-lo novamente. E aqui, queridos, Deus está aqui levantando o profeta para que ele primeiro veja a situação real e espiritual desse seu povo. E eu digo para você, sem medo de errar, Deus vai se servir de você também, queridos. Deus, às vezes a gente fica perguntando assim, mas Senhor, por que as pessoas vêm a mim para relatar os problemas deles? Por que eu olho para a congregação e vejo tanto problema, Senhor? Por que eu olho para o grupo de louvor e vejo problema? Por que eu olho para a casa dos irmãos e vejo problema? Por que eu olho para a minha vida e vejo problema? Querido, é Deus quem está te mostrando os problemas. É Deus quem está abrindo os teus olhos para você perceber a situação real do seu povo, do povo de Deus, da sua congregação, da sua igreja, do lugar onde você está, no ofício, no ministério onde você atua. Tem problema, eu sei disso, Deus sabe disso, e Ele quer que você saiba desses problemas. Perceba, queridos, que Deus está abrindo os olhos dos profetas, para que ele perceba a situação, a crise espiritual do seu povo. Eu digo para você, queridos, eu sei que, na verdade, eu não sei como é que está a congregação antes de você vir para cá. Eu não sei como você deixou a sua congregação, a sua igreja, como você deixou lá o seu ministério, como você deixou o seu pequeno grupo. Mas, queridos, tenha certeza, queridos, que Deus vai servir da sua vida, dos seus talentos, dos seus dons, da sua liderança, da sua inteligência, para que você trate dos problemas que tanto te faz te acordar de madrugada, que tanto toma a tua mente durante o dia, e quando você está na congregação, o que você vislumbra é só os problemas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos, quando você retornar para casa, quando você retornar para a sua igreja, quando você retornar para o seu pequeno grupo, comece agora a perceber, a entender, queridos, que Deus te enviou para aqui, para o CPO, queridos, para que você pudesse angariar, juntar mais experiência, mais da inteligência, mais capacitação, que você fosse mais capacitado, para que você fosse usado por Deus para intervir nos problemas daquele seu povo, para começar a restaurar o povo de Deus, para começar a dar resposta aos problemas, às inquietações do coração do seu povo, e até um consolo para a gente pensar dessa forma. Porque quando eu olho para os problemas e vejo um Deus que é todo poderoso para resolver, eu não olho para o problema e vejo ele agigantando, porque quando eu olho para o problema e deixo ele agigantar-se demais, sabe, gente, ele entra na minha mente, entra no meu coração, e a reação que eu tenho é tão somente dizer: eu vou parar, eu vou desistir. Mas olhe para Deus que está usando do Espírito Santo dele, que está em você. E você está tomando conhecimento dos problemas, mas agora ele está dizendo: olha, é você que eu quero usar, é você que eu vou usar. Assim foi quando Paulo recebe as informações lá dos irmãos da casa de Clóvis, da casa de Estefana, e eles relataram a situação do problema. Mas Paulo foi usado por Deus para que, através daquelas cartas, muito dos conselhos de Deus, das exortações, das chicotadas de Deus, chegasse aos lombos daqueles irmãos por meio das cartas. Deus vai se servir de você também, meu irmão. Deus vai se servir de você, minha irmã. É você mesmo, não vai ser outra pessoa, é você mesmo. Sou eu e você que Deus vai usar para resolver os problemas da casa dele, da congregação dele, da igreja dele. Deus, quando quer restaurar o seu povo, em primeiro lugar, ele usa homens. Mas em segundo lugar, queridos, quando Deus quer restaurar o seu povo, ele vai usar da palavra dele. Da palavra dele. Veja o versículo 3 e o versículo 4, você tem diante de si aí. Mas Deus agora olha para o profeta e Deus vai dizer assim: profeta, acaso poderão reviver esses ossos secos aqui? Veja, gente,
Às vezes Deus tem cada pergunta para a gente, né? Cada pergunta pedagógica que Deus tem para a gente. Deus, lá na frente, lá no Evangelho, o Senhor Jesus olha para um homem que está cego e ele diz: o que é que você quer que eu faça com você? Ah, querido, o que estava no coração, a resposta pronta para aquele homem cego é: Senhor, que eu veja. E aqui, Senhor, Deus usa também o profeta dessas perguntas, parecem retóricas, certamente são retóricas, mas veja, Deus faz com que o profeta diga: olha, é impossível, Senhor, é impossível, para mim, como homem, é impossível, Senhor, tão secos. Mas a gente aprende que tudo impossível para o homem é possível para Deus. É possível para Deus. E aqui o profeta, Deus vai dizer assim: olha, profeta, é impossível sim, mas agora eu quero que você profetize. Use a palavra. Use agora. Esses ossos agora, veja, você já ouviu, representam a situação espiritual desse povo. Eles estão no exílio e já estavam ali há mais de 10 anos. E qualquer vislumbre de esperança para esse seu povo já que havia no início de haver se acabado. E sua esperança agora estão perdendo a semelhança desses ossos secos, secam-se, até não haver mais nada. Perdão. Amados, muitos estão vivendo essa realidade em nossas congregações, em nossas igrejas. Eles estão em exílios de pecado, eles estão afastados de Deus, escravizados ali onde eles estão. Pensam que estão na liberdade, longe do povo de Deus, longe da palavra de Deus, longe das leis, longe dos mandamentos. Mas na verdade eles estão novamente acorrentados pelo pecado. Acorrentados pelo pecado. E veja, a gente olha para algumas situações em nossas igrejas, para algumas situações em famílias, e a gente chega a dizer assim: de fato, Senhor, é impossível para essas pessoas novamente retornar para a igreja. A gente passa em um bar, veja, para algumas situações, a gente passa em frente de um bar em nossas cidades, passa de frente a uma praça e vê aquelas pessoas se perdendo naqueles vícios, e Deus incomoda o nosso coração e a gente chega a dizer: olha, humanamente falando, é impossível para essas pessoas se converterem. A gente coloca o sucesso espiritual olhando tão somente com os olhos carnais que nós temos. E Deus faz o profeta olhar para os ossos secos e pergunta para o profeta tem que responder: Senhor, é impossível, se não for uma ação do Senhor, se não for o Senhor mesmo, é impossível as pessoas virem para a igreja. Impossível essas pessoas virem para ouvir, se sentar assim como vocês estão agora e passar 1 hora, 2 horas ouvindo a voz de Deus. É impossível. A gente diz isso. E o profeta diz, Deus diz assim: profetiza, profeta, usa a palavra. E quando o profeta começa a profetizar, começa a acontecer uma transformação, algo, um milagre. Aquilo que acontece lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus está formando do nada, da terra, do pó da terra, do pó, do barro, Deus vai modelando. Aqui novamente, queridos, algo acontece por meio da palavra. Se lá do nada acontece então o nascimento ou o surgimento de Adão, aqui, agora, por meio da palavra de Deus, começa então osso a bater com osso, a formar-se um esqueleto. E agora os tendões vão se juntando ao corpo, a pele vai tomando lugar. Tudo por causa de quê? Da palavra de Deus que está sendo proferida pela boca do profeta. Queridos, aprenda. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra tem poder para vivificar, tem poder para restaurar. A palavra de Deus, queridos, vem a ser para nós, queridos, o fundamento onde nós colocamos nossa conduta, nossa vida espiritual. A palavra de Deus é aquela que santifica-nos na verdade. A palavra de Deus vem a ser o nosso escudo, o nosso capacete que nos protege. A palavra de Deus, queridos, vem a ser a nossa espada em meio às nossas guerras, às nossas batalhas. E a palavra de Deus é aquela que salva aqueles que põem sua fé em Jesus Cristo. E nesse texto aqui, no versículo 9, diz então que o profeta começa a profetizar: ó filho do homem, e diz-lhes aos 4 ventos agora, porque, queridos, percebam que eles só são um cadáver. Sim, novamente com tendões, com peles, com ossos formados, mas não tem vida. E Deus diz: profetiza agora ao Espírito Santo, para que novamente, aquilo que acontece com Gênesis também, queridos, Deus sopra na narina desse que era somente um boneco, mas agora
por meio da pregação, o Espírito vai ser soprado, a vida vai ser comunicada àqueles que eram somente cadáveres. E novamente, vida vai ser transmitida a esse povo, compartilhada com esse povo. Essa palavra aqui de Deus, por meio do profeta, é aquilo que está sendo também ensinado em nossa confissão de fé. No capítulo 10, na seção 1, quando fala sobre a vocação eficaz. E diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, somente eles. É ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra, pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado, de morte que estão por natureza, transportando agora para a graça e salvação. Isto ele faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes do seu coração, dos seus corações de pedra, dando coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, atraindo-os eficazmente para Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente e sendo por isso mesmo dispostos pela sua graça. Louvado seja Deus. Deus restaura o seu povo, queridos, por meio da palavra dele. Esses aqui são cadáveres, mas agora têm vida. Deus comunicou o seu Espírito para eles por meio da pregação da palavra. Ezequiel então começa a exortar o seu povo, que agora tem um Espírito, eles agora têm vida, eles agora podem escutar a palavra de Deus, podem agora ouvir da esperança que há em Deus novamente. E o texto diz que quando Deus começar a fazer isso, eles vão perceber, veja o versículo 6, no finalzinho, eles saberão que eu sou o Senhor. Queridos, quando Deus quer restaurar o seu povo, Ele usa a palavra dele. Ele enche o nosso coração, o coração do homem que estava sem esperança, com mais esperança. E vem por meio da palavra. E a Bíblia, quando é lida, veja, quando cumprida, quando interpretada corretamente, quando praticada, ela vem transformar vidas do povo pecador. Mas infelizmente, querido, mais uma vez eu quero aplicar esse ponto ao seu coração. Infelizmente nós temos visto um crescente grupo, um grupo que é crescente, de crentes que estão envolvidos com tanta tarefa, com tanta programação, com tanto evento, com tanta coisa, e eles estão negligenciando a palavra de Deus, a pregação, o ensino, o discipulado, a evangelização. Todos esses quatro que eu mencionei para vocês precisam da palavra de Deus. O que é que as pessoas estão fazendo? Estão se envolvendo demais com eventos, com programações, com atividades dentro da igreja, e estão se esquecendo de estudar a palavra. E é bom que se diga isso aqui no CPO, porque vocês estão envolvidos com o ensino, com a evangelização, com a pregação. Vocês, nós, deixe-me consertar isso, nós estamos envolvidos com isso, com a pregação, com o ensino, com a evangelização, com o discipulado. E se a gente se envolver demais com essas programações, a gente vai desprezar o único meio de Deus comunicar a vida. Entenda, queridos, meu irmão, aprenda uma coisa: o evento ajunta um pequeno grupo de entusiasmados, só faz isso. Mas a palavra de Deus, quando pregada, interpretada, aplicada, edifica aqueles que já estão cansados e sobrecarregados. Faz isso, queridos, não despreza. Continua lendo os livros. Cansa, é verdade. Mas pede o auxílio do Espírito Santo, queridos, para que você seja fiel, encontrado fiel, manejando bem a palavra da verdade. E não venha a ser envergonhado por ninguém. Quando no abrir da sua boca, tão somente venha sair aquilo que o seu coração está cheio, que é da palavra de Deus. Amém? Em primeiro lugar, então, quando Deus promete restaurar o seu povo, ele usa homens. Em segundo lugar, ele se utiliza da palavra, mas em terceiro e último lugar, ele atua soberanamente. É o versículo 11 ao versículo 14. A ênfase desse versículo, dessa profecia aqui, não está no meio, né, como é que Deus vai manifestar então essa restauração, mas está tão somente aqui nessa soberania de Deus. Deus poderia agir sem a ajuda do profeta, sem a ajuda da profecia, e agir de uma forma extraordinária.
Mas, queridos, Ele está preparando para a gente aqui um profeta, a sua palavra, e Ele vai agir naquilo que Ele prometeu. Eu prometo restaurar vocês. Eu prometo fazer vocês voltar para a terra. Veja, se na visão do profeta eles olham os ossos secos, na perspectiva de Deus, Ele vê um grande exército. É isso que vai ser formado novamente, depois que o profeta começa a profetizar. E Deus começa então a levar a efeito então, essa restauração do seu povo. Estavam desanimados, sem esperança, como você ouviu. Isso aqui parece muito, esse terceiro ponto aqui, com aquilo que é a nossa confissão de fé, no capítulo 5, na terceira sessão, ensina. Que Deus, em sua providência ordinária, Ele emprega meios, como a gente está vendo aqui, o profeta e a sua palavra. Todavia, Ele é muito livre, sobre eles, sem eles, contra eles, segundo o seu beneplácito. E aqui nesse versículo 11 ao versículo 14, Deus está fazendo uma promessa. Olha o que Deus promete, olhando para os nossos secos. Eu prometo abrir a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei de volta para a sua terra. É isso que Deus promete. Deus está aqui ensinando que Ele é soberano. E em sua soberania, Ele não depende das circunstâncias, do estado em que nos encontramos. Ele simplesmente promete abrir as sepulturas e fazer-nos sair de dentro delas. Deus é quem promete essa restauração, e Ele faz tudo o que lhe apraz. E nas Escrituras também nos ensina que, agindo Ele, quem impedirá? Deus promete aqui ao seu povo que vai manifestar da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor novamente. Aqui, queridos, olha para Jesus Cristo. Ele olha, queridos, a semelhança aqui do profeta que está sendo enviado por meio do seu povo morto. Lá no Novo Testamento a gente aprende lá que Deus, em Romanos, como o pastor inseriu aqui em nossa liturgia, que Deus olha, ali no capítulo 3, para esse povo. Ele busca um justo, mas não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, quando a gente observa que o seu amor foi o principal motivo, queridos. Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Efésios capítulo 2 diz que a gente estava morto em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Ele enviou o seu Filho, meu querido irmão. Ali no Evangelho de Mateus, acredito que no capítulo 27, ele diz que quando ele fosse lançado na terra, ele iria atrair para si todo aquele que o Pai deu. Em João capítulo 10, ele diz: todo aquele que o Pai me deu, nenhum dele vai se perder. Nenhum deles. Ele ainda diz assim: eu tenho muitas ovelhas que ainda não fazem parte aqui desse aprisco, mas ainda tenho outras ovelhas fora, perdidas ainda. E ele estava falando de mim, estava falando de você, meu querido irmão. Nós que seremos encontrados em Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, aqueles que foram fiéis, continuaram pregando o Evangelho, usado pelo Espírito Santo para ensinar, para lembrar de tudo aquilo que o Pai, em Cristo Jesus, também nos ensinou. E fomos encontrados. Louvado seja Deus. Eu quero encerrar então, queridos, pedindo que você possa abrir sua Bíblia no texto de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim o texto: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, o Senhor Jesus diz assim: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, queridos, o que Paulo disse a Timóteo: prega. Deus é soberano, Ele já
já disse que ia salvar aqueles que crescem na loucura da pregação. O que nós devemos fazer é tão somente isso. Prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra. Com toda paciência, Paulo usa a longanimidade. Com toda paciência e ensino e doutrina. Prega. Então, queridos, não se desapeguem. Para a gente não ficou encontrar somente os salvos. Para nós ficou a tarefa e o ofício e o privilégio de pregar o Evangelho. Deixa que Deus cumpra então aquilo que é tão somente Ele que vai fazer, é encontrar os eleitos por meio da pregação. Para mim e para você ficou o privilégio de pregar, de anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Então, queridos, no meio da sociedade decaída, na sociedade sem esperança, onde eu e você moramos, nesse mundo caído que jaz maligno, anuncie o Senhor. Anuncie a única esperança que há para esse povo. O povo está encontrando esperança, alegria momentânea para eles nos bens, no dinheiro, nos prazeres, na bebida, nos bares, nas mesas, mas a minha e a sua esperança não se confunde. Não se confunde. É Cristo Jesus. Amém? Que Ele te abençoe, que Ele te faça voltar então para a sua cidade, para a sua congregação, para a sua igreja, para o seu pequeno grupo, para que você seja então esse agente de Deus para ser usado na restauração do seu povo. Em nome de Jesus. Amém.